Os guidelines, ou seja, as diretrizes de prática clínica, recomendam consistentemente uma triagem diagnóstica para classificar os pacientes em 3 grupos. Grupo 1, dor lombar específica, Grupo 2, radiculopatia lombar e Grupo 3, dor lombar não específica. Grupo 1, dor lombar específica, corresponde a 1% dos casos de dor lombar. São pacientes considerados graves e identificados pelas bandeiras vermelhas. Por exemplo, paciente com idade acima de 50 anos, com histórico de trauma ou osteoporose, por exemplo, uma queda da própria altura. Neste caso, a gente suspeita de fratura. Outro exemplo, pacientes que relatam perda progressiva da força e sensibilidade em ambas as pernas, com retenção urinária ou incontinência fecal. Neste caso, a gente suspeita de síndrome da caldequina. Pacientes com histórico de câncer, com novo início de dor lombar, perda de peso inexplicável e dor noturna, a nossa suspeita é de câncer. E pacientes com febre, uso de drogas intravenosas, infecção recente e dor em repouso, a gente suspeita de infecção. Estes pacientes com suspeita de dor lombar específica precisam ser encaminhados para especialistas que podem pedir exames complementares, como exames de imagem ou exames laboratoriais. O grupo 2, radiculopatia lombar, popularmente chamada de dor ciática, corresponde a 5% de todas as dores lombares. Neste caso, o paciente apresenta dor irradiada para baixo do joelho, seguindo um trajeto específico, associado com comprometimento neurológico, como por exemplo, perda da força, perda de sensibilidade ou perda de reflexo no membro inferior. O grupo 3, dor lombar não específica, conhecida também como dor lombar idiopática ou dor lombar mecânica, é aquela dor que piora quando o paciente realiza algum movimento ou alguns movimentos específicos. A dor lombar não específica corresponde a 94% de todos os casos e é chamada de não específica porque na avaliação não conseguimos identificar claramente ou com precisão a estrutura responsável pela dor do paciente. Entretanto, não recomendamos o uso do termo não específica com o paciente, sendo preferível o uso do termo de dor lombar não grave ou dor lombar mecânica. Portanto, os pacientes que devem ser encaminhados à fisioterapia são os classificados com dor lombar não específica e radiculopatia lombar. É importante distinguir estes 2 casos, pois o tratamento ofertado será distinto. Colher a história clínica e avaliar a integridade neurológica por meio dos testes de sensibilidade, miótomos, reflexos tendíneos e o teste clínico de LASEG são essenciais nessa distinção. O teste clínico de sensibilidade é feito através do estesiômetro, que avalia a percepção tátil correspondente aos dermátomos de cada nível neurológico. O teste é positivo quando há uma diminuição de sensibilidade em um dermátomo específico. Os testes dos miótomos avaliam a integridade das raízes nervosas da coluna, que suprem os músculos do membro inferior. Os miótomos são testados com contrações isométricas resistidas. O teste é considerado positivo quando uma fraqueza é identificada em um miótomo específico. Os reflexos tendíneos testados são os reflexos do tendão patelar e do tendão de Aquiles. O teste é considerado positivo quando também há uma diminuição ou até mesmo uma ausência do reflexo em pelo menos um desses tendões. O teste de LASEG avalia a integridade do nervo ciático. O teste é considerado positivo quando há reprodução dos sintomas, como por exemplo, formigamento e dormência. O diagnóstico clínico de radiculopatia lombar é confirmado na presença de pelo menos 2 testes neurológicos positivos condizentes com a história clínica do paciente. Veja o material em anexo que preparamos para vocês sobre este assunto.